Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Que não dizer para a sua qualidade de vida. E já passando para agradecer a todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade, Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. Sempre o nosso carinho, nosso muito obrigado. E você que interage com a gente pelas nossas mídias sociais, é sempre muito bem-vindo. Se você ainda não faz parte, vem logo. É @hajacerto. Facebook, Instagram, YouTube. É sempre bom receber seu comentário por lá também. E a gente está trazendo aqui duas queridas. Elas participaram já de programas com a gente, né, e resolvi trazer porque aqui em Alphaville, né, aliás, está no Brasil inteiro isso, né? As mulheres, eu fico nesse dilema que as mulheres são melhores que a gente. Eu não canso de falar isso. Tem homem que briga comigo, você acredita? Os caras viram e falam assim: você fica defendendo as mulheres. Eu falei, cara, mas é verdade. Né? Eu vou falar mentira? Não posso. Né? E aí é o seguinte, o grande detalhe é o seguinte, o que nos traz? Nos traz, se num relacionamento, num casal, você tem essa parceira do seu lado, use e abuse disso, aprenda com ela, ensine também. E eu estou trazendo duas queridas, sejam bem-vindas. Né? Obrigada. Sejam bem-vindas. Olha só, eu vou colocar o cardzinho da minha querida aqui, que ela participou com a gente. Você lembra o que nós falamos no seu programa? Nós falamos sobre desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Autoconhecimento. Tá o cardzinho aqui no YouTube. Tá, você que está vendo na TV aí, depois vai lá no YouTube e pega lá. Tá o cardzinho para você ver. E o seu? Foi sobre? Sobre as mulheres, exatamente, sobre esse tema que você ama tanto, os desafios das mulheres contemporâneas. Aí, tá aqui o cardzinho também, gente. Então fique à vontade para ir lá rever, porque foram fantásticos. Por isso que a gente está trazendo de volta aqui. E a intenção desse programa aqui é justamente o seguinte, é trabalhar isso aí. Olha só o que eu vou fazer, que julgado, hein? Vou trabalhar o desenvolvimento humano com essa parte da mulher contemporânea. Né? E aí é o seguinte, ser humano é uma coisa que está em... Você falou o negócio do homem, né? Que os homens estão cada vez mais em extinção. Mas eu vou falar que o ser humano está muito em extinção também. Né? Porque tem um monte de bicho andando aí. Né? Que cada um preocupado só com o seu umbigo. Não que você não tenha que se preocupar consigo mesmo. Porque a própria terapia fala que o egoísmo é a base da saúde mental. Né? Você se cuidar primeiro para depois você poder cuidar de alguém. Senão você vira peso. Né? E eu vivo falando que é o seguinte, as pessoas que querem deixar um legado, primeiro cuide de você, porque senão você vai deixar um peso. E a gente vê isso com várias coisas, com várias profissões, que se essa pessoa deixar de existir, a mulher ou o marido dela não consegue tocar aquilo. Porque ela se isolou de uma tal forma, ela não trouxe a família junto, muitas vezes porque a família não quer participar, e está tudo bem, é questão de respeito, né? Eu fico vendo o próprio Bill Gates, o Paulo Vieira também, né? Eles fizeram um trabalho em cima disso de respeito ao que os filhos querem fazer. Tá? Então, partindo do princípio que você educou, você deu informação, então ali você tem que confiar. Se você fez um trabalho bem feito, você confia nessa geração que você gerou. Né? Uhum. Mas, voltando aqui para o nosso desenvolvimento humano com a mulher contemporânea, o que vocês estão fazendo, né, gente? E aqui é o seguinte, antes da gente começar o programa aqui, estavam as duas aqui tricotando já. Vamos fazer uma imersão, que não sei o que e tal. O que vem de novidade? Já saiu alguma coisa aí? O que vem de novidade isso aí? Aí eu já dando spoiler, ó. Pois é, você é desse que fica trazendo os bastidores. Lógico. Então, olha, claro, né, com certeza vai sair algo daqui dessa nova parceria, tem que sair, até porque a gente costuma dizer, quando a gente encontra alguém que fala sobre o mesmo assunto, a gente fala que é do mesmo mundo, e ela também, né, do mesmo mundo, da parte quântica, dessa parte de desenvolvimento pessoal, humano, e ainda mais hoje em dia, o que você falou é tão real, tão presente, ainda mais com a questão da inteligência artificial, aí do mercado de trabalho, de tudo isso, que a gente vem percebendo aí nas lideranças e nos empresários, as dificuldades que eles estão tendo dentro das empresas, principalmente com a rotatividade de funcionários, porque as pessoas hoje,
elas são contratadas justamente pelas suas habilidades técnicas, pelas competências técnicas, mas são demitidas por falta de habilidades comportamentais. Isso é importantíssimo a gente falar, porque complementa exatamente isso, né? A importância da gente saber cuidar de gente, mas principalmente olhar primeiro para a gente, né? Sem dúvida nenhuma. Então é sobre isso, né? É o futuro. As pessoas vão sobreviver lá na frente no mercado de trabalho, é justamente quem souber cuidar de gente, que é o que a máquina não vai substituir. É isso aí. Gente, e eu trazendo essas duas aqui, a Iraci e a Paula, é uma coisa interessante, que é o seguinte, o pensamento é similar, mas que são várias vertentes diferentes, né? Eu vejo que, assim, as duas aqui, a gente conversando, e é assim, um volume gigante de informação. E sabe uma coisa que eu vi que você falando aí, que as pessoas são contratadas e perdem emprego, né? Muitas vezes também, quando eu sempre falo isso na mentoria, toda vez que você tem que demitir um funcionário, você errou na contratação. Você não viu alguma coisa que você deveria ter visto. E tá tudo bem. É você corrigindo o processo. Né? Eu sempre gosto de falar o seguinte, se você está indo com o seu carro e chegou numa esquina, num cruzamento, tem uma placa lá da companhia de esgoto fazendo uma obra qualquer, o que você faz? Você vira para a direita ou para a esquerda, dá a volta no quarteirão e continua o seu caminho. Refaz a rota. Refaz a rota. Muitas vezes, você até fala assim, olha, eu passei ali, tem uma lojinha, vou parar, vou dali, Você fez até outra rota. Mas você não para, desce do carro e começa a xingar a placa, né? Ninguém faz essa loucura, né? Ainda não, graças a Deus. Na vida a gente faz isso. Quando acontece alguma coisa, você começa a xingar. Você fala, gente, mas isso acontece comigo. Pô, você está aqui para experienciar. E se você fizer a mesma coisa, você não experiencia todo dia. Então, por isso que as coisas não têm que sair como você planejou, justamente para te capacitar mais. Mas sabe também uma coisa bem interessante que de repente vale a pena aí complementar, é que nós também não fomos educados a lidar e a sentir e a expressar as nossas emoções. E aí a gente fica o tempo todo achando que é errado sentir raiva, é errado sentir medo, ou eu vou ser fraco se eu demonstrar ali aquela minha vulnerabilidade. E é muito interessante porque é uma das coisas que no autoconhecimento a gente trabalha. Por quê? Porque as emoções, elas são inatas do ser humano. Você vai sentir. A neurociência traz aí o dado de que você, nos primeiros segundos, você vai sentir que é uma forma primitiva ali de te proteger. Mas o que você vai fazer depois com aquela informação, que é o que vai determinar se você tem ali um bom desenvolvimento humano ou não, né? Exatamente. E partindo disso também, é importante a gente lembrar de uma coisa. Normalmente, quando vem essa raiva, nós queremos fazer o quê? Encontrar um culpado, né? Porque tem um culpado, foi por isso, isso. E na verdade não. Quando nós começarmos a entender que nós somos responsáveis pelas nossas vitórias e nossas derrotas, tudo se equilibra. Vai dar raiva de novo, mas tudo se equilibra. Porque você começa a pensar o seguinte, se eu quero sempre viver na alegria, viver na felicidade, só momentos alegres, ser o melhor, por que eu vou permitir? O que eu estou fazendo que estou permitindo que algo errado está acontecendo comigo? Se eu tenho essa consciência que eu sou dona dos meus atos, né? Tanto os bons quanto os ruins, eu começo a analisar. O que eu vou querer para mim então? Então eu vou querer o melhor. Eu vou minimizar aquelas falhas de comportamento, né, Paula, que eu estou tendo. E aí é onde eu crio o quê? Um ambiente melhor. Aí tem aquela história, quando eu mudo, tudo à minha volta muda. É isso. Né? Na verdade, eu mudei e eu começo a perceber, tá melhor, tá mais tranquilo. Não foi o outro que mudou, foi você que mudou. Aquela historinha que a gente estava falando, né? Tudo é in, nada é out. Tudo é in, nada é out, exatamente. Sabe uma coisa que você falou, que eu gosto muito, é o seguinte, se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Exatamente. Entendeu? Então,
Isso é básico, né? Não sei o que tá a culpa. Por que você não tem prosperidade? Por causa do governo, por causa do Lula, por causa do Bolsonaro, por causa da pandemia, por causa da mulher. É minha. Eu ponho a culpa em quem eu quiser. Enquanto eu quiser esconder atrás disso, isso. Agora a hora que eu arregaçar as mangas e pegar a autorresponsabilidade, pronto. Aí pronto. Agora você acha o caminho. Eu posso fazer uma coisa diferente. Perfeito. Né? Nem tudo vai dar certo como eu planejei. Por quê? Depende do planejamento. E como a gente não é ensinado a planejar, na escola não tem uma matéria de planejamento. A gente aprende com a vida. Né? E eu acho que era tão importante o planejamento financeiro, planejamento familiar, tudo isso aí, porque é a base para você criar uma pessoa melhor. Quando você não sabe planejar, eu falo o seguinte, que se você falhar em planejar, você está planejando em falhar. Porque se você seguir aquele planejamento, ele vai dar errado. Se der uma falha, você está seguindo o caminho da falha, né? E quando a gente brinca isso aí, que quando você para em algumas situações da vida e começa a xingar porque nada acontece como você planejou, eu gosto de trazer para o game. Eu estava conversando com o João, um abraço, João. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com ele e falando exatamente disso. Que no game é assim, você tem a primeira fase, que ela não é tão difícil. A segunda é um pouquinho mais difícil, a terceira é um pouquinho mais difícil. A quarta fase, ela já é parecida com a terceira. Porque o joguinho, o game, ele tem que te motivar a continuar. Porque se for difícil, você vai falar, tô de saco cheio disso, eu vou parar. Mas não, o que ela faz? Ela faz ficar fácil, aí você passa aquela fase, a próxima é difícil de novo. E assim é com a vida. A vida ele vai te capacitando. Uma coisa na Bíblia que eu gosto é o seguinte. Antes de Davi matar o Golias... Não, como é que é? Não, antes do... É Davi mesmo. É Davi. Antes de Davi matar o gigante lá, né? Antes dele, o que ele fez? Ele criava... Antes de Golias matar o gigante. Foi o Golias que matou com a pedrada. Foi. Não, foi Davi. Foi Davi. Gente do céu. Gente. Não, foi Davi. Não foi Golias? Não. Foi Golias? Foi Davi. Gente, eu tô com a pedrinha aqui na mão. Pronto. Não, foi Davi. Mas olha só, o Davi era um criador de ovelha. O que ele fez? O que é a primeira coisa que ele matou? Provavelmente uma ovelha, para alimentar a família, alguma coisa assim, certo? O que é o predador natural da ovelha? Lobo. Provavelmente ele matou um lobo que queria comer a ovelha. Depois daquilo, o que ele matou, segundo a Bíblia? Ele matou um leão. Você está entendendo que foi ficando mais difícil? Uhum. Ele matou uma ovelha que não resistia. Ele matou um lobo que já era mais feroz. Matou um leão que era muito mais feroz. Depois ele matou um urso. E o urso, gente, olha que coisa interessante, como é que a vida vai capacitando as pessoas. O urso, na hora que ele fica em pé, ele é um gigante. Então, na hora que Davi foi enfrentar o gigante, ele já tinha experiência contra o gigante. Então, um urso em pé, com garra, são espadas aquelas garras dele. Então, ele já tinha essa disponibilidade. Então, ele sabia que ele não podia enfrentar o gigante de peito aberto, de mão na mão. O que ele fez? Ele arranjou uma pedrinha. E sabe o que é mais interessante? Ele tinha 5 pedras. Ele usou uma. Ele escolheu cada pedra lá no rio a dedo. Ele usou uma pedra. Ele não teria tempo, se ele errasse, ele não teria tempo de recarregar. E o gigante ia vir para cima dele e ia massacrar ele. Então o que ele teve que ter? Calma, mira, foco. Ele planejou e executou com maestria. O que a gente está vendo? As pessoas fazendo as coisas pela metade. Faz mais ou menos, entrega de qualquer jeito, e aí o resultado vai sair de qualquer jeito, o resultado não vai sair satisfatório. E por aí vai. Então, olha essa analogia. E ele não parou. Depois ele foi enfrentar o rei. E quanto que ele perdeu? Quando ele foi bater de frente com Deus. Entendeu? Então, esse é o grande detalhe. Então, abaixo de Deus, gente, você enfrenta qualquer coisa que chegar para você. Então, se eu puder deixar uma coisa para você desse programa aqui, é isso. Confie em você. Cuide de você. Né? A pessoa mais importante do mundo tem que ser você. Mas, ao mesmo tempo, confie no seu Deus, confie no que você veio fazer aqui. Tem gente que está assim, o que eu vim fazer aqui?
Até porque somos imagem e semelhança, né? Exatamente. Somos imagem e semelhança. É o sopro dele, o sopro. Então, o que você veio fazer aqui? Primeira coisa é descobrir o que você vai fazer aqui, ver o seu propósito. E aí não adianta eu perguntar para vocês, nem para Paula, nem para o que eu vim fazer? Me ajuda, faz a terapia comigo. Gente, elas vão trazer um monte de ferramenta, vão trazer um monte de clareza para você, mas esse propósito é só você que vai trazer. Só você que vai se encontrar. Exatamente. Elas podem te dar ferramentas para te ajudar a fazer isso, mas é um processo interno. Totalmente. Né? E que é um processo de autoconhecimento, né? É a partir do momento que você toma a decisão de não culpar mais o outro. E aí, o que vocês estavam dizendo é exatamente por que a gente culpa, será que o outro? Porque, na verdade, ativa gatilhos que estão dentro de nós. Então, se eu estou enxergando em você aquilo, é porque habita em mim. Olha só. Tem alguma coisa errada comigo. Exatamente. Né? Se me incomodou, o problema está comigo, não com o outro. E por isso que é tão difícil, porque o teu ego, ele vai querer te proteger. Não, se você mexer nisso daqui, você vai sentir dor. E eu não quero sentir dor, na maioria das vezes. E aí a gente vai ficando na nossa zona de conforto. Então, para a gente crescer, é que nem você falou do game. Então, eu saio da minha zona de conforto, vou sentir aquela dor, e aí eu fico mais um pouquinho, eu crio uma nova zona de conforto. Quando eu me sinto ali confortável, eu vou de novo, e esse processo ele vai acontecendo de forma contínua, que é justamente o que possibilita a gente ir desenvolvendo as habilidades. Sim. Que a gente estava falando das empresas, da questão da contratação. As empresas começaram a perceber exatamente isso, que começou-se a criar a questão das soft skills. Lá fora já existe muito dentro das empresas, nos processos seletivos isso já acontece, que não é só analisar o teu currículo, mas é analisar principalmente como você é no seu dia a dia. As suas atitudes. Suas atitudes. É. Então, é muito interessante um dado que, sabe como é que eles analisam isso? Uma das coisas, uma das ferramentas, é analisando o teu currículo escolar. E não é somente pelas notas, mas é a forma como você manteve ali ao longo do tempo. Então, por exemplo, de repente um aluno, ele sabe que tem ali no final do ano um tanto X de pontos que ele precisa para passar de ano. Se eu, de repente, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, eu já alcancei aquela quantidade de pontuação, porque eu tirei 10 e 10. No último, eu não vou nem estudar, porque eu já alcancei o meu objetivo. Aí eu vou lá e tiro 2. O que você está demonstrando através dessa atitude? Que eu me acomodo facilmente quando eu alcanço aquele mínimo. Então, quando a gente fala em metas, a gente precisa entender que a meta ela não é o seu máximo. Ela é apenas ali, tem que ser o seu, né, ali realmente a base. Na verdade, ela é a continuação da outra meta. E nós temos uma massa também que nós vamos colocar a meta. A hora que chegar na meta, a gente Você tem que dobrar a meta. Dobra a meta. É sobre isso. E é realmente a gente entender o que está por trás desses comportamentos, né? Por que a gente não vai além muitas das vezes? É isso que você falou. Então a gente precisa das experiências para que a gente possa cada vez mais ir para a próxima fase. E você sabe uma coisa interessante, que é em função disso também, que é o seguinte, tá precisando ter soft skills para a família. Porque as empresas estão fazendo isso. Mas quando você vai relacionar com alguém, você faz isso? Não. Você vai lá, eu tô apaixonado, pronto, cegou, acabou. Vai lá e aí dá ruim. Por quê? Porque não olhou nada. Mas as pessoas estão muito imediatistas também. Nós estamos vivendo num mundo onde o diálogo se tornou online, né? Muitas vezes você pode observar que tem pessoas, famílias na mesma sala, mandando mensagem de WhatsApp. Mandando mensagem de WhatsApp. E a gente ri, né? Mas isso é grave. Sim. Então, as relações humanas, elas estão cada vez mais distantes. Tornou-se brega sentar na mesa para poder tomar um café da manhã à família, para um almoço, para um lanche da tarde. Quando a gente encontra algumas famílias que ainda fazem isso, quem não está acostumado se assusta. Eu estava atendendo um adolescente que estava no namorico, né? E ele falou para mim o seguinte: mas Iraci,
Lá na casa da minha namorada, as pessoas não se sentam na mesa. Olha só. Eles não se sentam. Eu tenho um costume que assim, a gente senta na mesa, a gente almoça, a gente janta, é a mesa, e é todo mundo à mesa, apertadinho, né, tal, aquela coisa, contando, mas lá não, de sábado, por exemplo, é lanche, começa sábado, os lanches começam no sábado, e aí cada um pega, vai pro seu quarto, não tem mais isso. Ele falou, eu sinto falta quando eu estou lá. A própria TV, que era um lugar de reunir a família, hoje cada quarto tem uma. Né? Na minha não tem mais. E não, mas aqui, olha só, como é que a evolução você tem que avaliar ela? Quando tinha uma TV em cada quarto era complicado. Hoje tem em cada mão. Uhum. Exatamente. É verdade. E uma coisa interessante é o seguinte, quando você vai aprendendo e vai evoluindo, e a gente brincou esse agora do software skills para relacionamento, né, que você precisaria ver com quem você está se relacionando. É importante. Você trabalhar, porque senão depois você vai descobrir que deu errado lá, depois que deu errado. Não tem jeito. Né? E aí entra um negócio que eu gosto de trazer muito, é o seguinte, na hora que você... A única constante do universo chama-se mudanças. A gente está em eterna mudança, né? A cada 3 meses, 4 meses, você renova todas as células do seu corpo. Então, assim, quem falou que não é mudança, né, me ajuda aí. Então, nós estamos em constante mudanças. Gente, e mudar para melhor é muito melhor. Né? Você se adaptar a uma mudança melhor, eu ganhava R$1.000, agora eu ganho 2, é fácil adaptar. O inverso não necessariamente, eu ganhava 2, agora eu tenho que viver com 1.000, eu começo a... Mas sabe o que acontece? Eu fico atrelado àquilo. Enquanto eu sigo... Se a única constante do universo é mudança, então por que eu tenho que frear ela? Eu tenho que me adaptar a essa mudança. E na hora que ela acontece, essa mudança que a gente falou que não é boa, de 2.000 para 1.000, por exemplo, eu fico assim, 1.000 agora não vai dar para tomar minha cervejinha, não vai dar para fazer aquele negócio, não vai dar para fazer o churrasquinho. E aí eu fico preso no passado e não estou vivendo o presente. Mas peraí, isso não é igual ao game que eu tenho que desenvolver uma nova estratégia para viver com aquilo? Uma nova habilidade? Exatamente, então peraí. Na verdade eu tenho que virar vegano agora, sei lá. Porque não dá para comprar um churrasquinho, vou virar vegano, tá tudo certo. Então assim, vou arrumar problema com os veganos, mas tudo bem. Gente, ó... Tem nada contra. Admiro vocês, mas eu gosto de carne. Mas fiquem felizes, eu parei de comer carne. As como peixe. Então é o seguinte, cada um tem que avaliar. Gente, por mais que nós temos o livro aí, para você entender o que é a vida, e que não lembro, né? A gente não lê nem manual de celular. Já reparou quando você compra um celular novo? Chega para alguém que tem um celular e fala assim, como é que faz isso aqui? Ou hoje lá no YouTube, né? Lá no YouTube, tá tudo lá. Como é que é o Google? Como é que é isso aqui? Tal. Isso é quando você quer aprender, mas geralmente você tinha isso, nossa, no meu celular, não sabia. Entendeu? Então, assim, se é um celular, que é uma coisa que você investiu, que você gosta de mexer, e com a vida? Como é que você desenvolve? Como é que você cria filho? Como é que você se relaciona? Né? Como é que você tem essa parte de afetividade? Como é que é seu trabalho com o dinheiro? Como é que você vai trabalhar os paradigmas, né? As heranças que você tem? Então, tudo isso é importante, por quê? Porque é um processo interno. Aquilo que a gente falou, tudo está dentro, não tem nada fora. Mas sabe que o mais difícil é porque o normal hoje é buscar as respostas fora. Inclusive no celular, tudo a gente joga lá no Google, ChatGPT, e aí a gente tem uma resposta já pronta, e uma resposta ali que vem padrão, mas que não necessariamente vai servir para mim, que vai servir para você, que vai servir para você. E aí dá trabalho a gente ter que construir em nós o que é certo para nós mesmos, porque a gente vai ter que olhar para as nossas dores, para os paradigmas, a gente vai ter que olhar para várias questões que muitas das vezes a gente não quer pagar o preço. E aí a gente vai pelo caminho mais fácil, imediatista, tempo todo. E quando você está buscando a resposta lá no Dr. Google, na inteligência artificial, esquece de uma coisa. Todos nós somos únicos. Cada um de nós, assim como nós temos a nossa digital, né, e nossa íris, que não é igual a de ninguém, gente, todo mundo é único. Não dá para buscar a resposta. Por mais que você ouve algo semelhante, é aqui dentro de você, é você com você. Essa unicidade é incrível poder trabalhar isso, né, Paula? É verdade. Poder ajudar a pessoa a se descobrir.
É lindo isso, é lindo. É lindo. É lindo. E aquele ditado, né? Você nunca pisa no mesmo rio 2 vezes, né? Ele sempre vai estar passando. Você sabe uma coisa interessante? Vocês já leram o livro que você já tinha lido? É legal que você vai ler o livro, você começa a ler. Em cada assim, época. quem colocou essa página aqui? É. Não tinha essa página. O que eu escrevi. O que eu escrevi. Exatamente. Como assim que eu fiz isso? Gente, eu fiz isso. Em que momento eu fiz isso? Né? Você começa a ver isso e é lindo. Sabe, quando você começa a observar, fala, gente, eu fiz isso. É maravilhoso. E aí você encontra, em alguns momentos difíceis, energia para você falar, eu fiz isso, eu consigo dar mais um passo. E né? aquele negócio, você está aqui para aprender, para evoluir. É sempre um processo, né? Sim. Aquilo que a gente falou no programa com você lá. O ovo, ela é vilão. Né? Aumenta o colesterol, não sei o que. O ovo hoje, ele é benéfico. Né? Por quê? Porque antigamente tinha uma indústria por trás, não sei o que, podia ter também. Mas é porque é o seguinte, o ser humano ele foi se desenvolvendo, ele foi aprendendo. Imagina o tanto que a gente precisa aprender. Nós temos muito para Imagina a gente nessa bolinha azul chamada Terra. Isso é nada no universo, gente. Esses dias, se você for no YouTube e pesquisar lá o tamanho dos planetas, é um videozinho rapidinho, ele mostra a Lua, daqui a pouco ele mostra a Terra, daqui a pouco ele mostra... Na hora que ele mostra o Sol, a Terra é um pixel na Terra, assim, na tela. E aí o Sol que é gigante, depois ele mostra outra estrela. O Sol virou um pixel. Aí você fala assim, meu Deus do céu, e eu preocupado com o meu probleminha aqui. Quem sou eu, né? Como diz o outro, o mosquito, né? O cocô do mosquito do cocô do cavalo. Né? Então, assim, quem sou eu para ficar nisso aí? E sabe o que é interessante? A gente, meu pai falava uma coisa, meu pai morreu muito novo, né? Mas foi uma convivência que eu tive com ele, e foi muito gostosa, por quê? Porque era um sábio do jeito dele. Eu conversava muito com meu pai e era uma forma de... Ele me falava algumas coisas, quando eu perdi meu pai eu tinha 23 anos. E então assim, eu estava naquela mistura de aprender com a vida, de arrogância da idade, tá tudo normal, é um processo para aprendizar. Só que na hora que você passou por aquilo, você fala assim, por que eu perdi tanto tempo fazendo isso? Por que eu demorei para aprender isso? Né? Então assim, quando eu convivi com meu pai e via isso, eu via a sabedoria, hoje mais do que nunca eu vejo a sabedoria que ele tinha. E assim, e o grande detalhe é o seguinte, ele nunca me impôs nada. Ele me falava, e eu questionava, né, na idade e tal, mas ele virava para mim e falava o seguinte, você ainda vai ver isso. E hoje eu falo assim, por que eu não ouvi meu pai? E quando eu falo com meus filhos, momento. E quando eu falo com meus filhos, eu fico assim, eu fico bravo, só que eu lembro do meu pai também, eu falo assim, ao mesmo tempo que eu queria que meu pai tivesse me pegado pelas orelhas e falado assim, vai lá fazer isso, vai dar certo. Eu falo assim, fez parte do processo, eu tenho que passar por isso, eu ser lerdo nessa coisa. Só que eu aprendi melhor do que ele, porque é um processo evolutivo. Sim. E eu espero que meus filhos aprendam milhões de vezes mais do que eu e me ultrapassem, né? E só não me deixe para trás, não me puxa. Mas eu acho que isso que é interessante, né? Eles serem melhores que nós e nos dar a mão, trazer junto. Exato. Né? Trazer junto. Porque eu vejo meu pai, por exemplo, meu pai está com 95 anos. Meu pai faz questão de morar sozinho ainda. Ele lava, ele limpa, ele cozinha como ninguém, cuida da vida dele e se deixar, cuida da minha. Por incrível que pareça. E dá bronca. E dá bronca. Mas o meu pai, ele tem uma sabedoria que eu falo, meu Deus, eu adoro também ouvir as histórias dele. Às vezes eu vou para lá, vou pouco, mas eu vou para lá, eu fico escutando aquelas histórias dele com 20 anos, com 30, e eu falo, pai do céu, o senhor está aqui me contando isso. E é muito rico. A gente vê o quanto ele passou, superou tudo aquilo, e por incrível que pareça, tem uma mente muito aberta. Eu me surpreendo com ele. Tem uma mente muito aberta porque está acontecendo hoje, sabe? A amorosidade, cultivou a amorosidade, a gratidão. Meu pai é daquele que quando ele termina de almoçar, ele ora. Ele termina de jantar, ele ora. Ele vai para a cama, ele se ajoelha e ele ora. É o tamanho é uma gratidão. O tamanho da grandeza, né? Isso, é uma gratidão, assim, enorme. E eu fico encantada com aquilo. Mas eu sempre observei isso no meu pai,
Não. Quando que foi que eu comecei a observar? Quando eu comecei a praticar a gratidão. Quando eu comecei a praticar de onde foi que eu vim, como que eu vim. Quando aconteceu alguns tropeços na vida e você começa, como foi que eu cheguei até aqui? Que nós estávamos falando. Eu nasci. Olha que legal. Quem que me deu a vida? E você começa, sabe? Exatamente. E é lindo isso. A pandemia trouxe muito isso. A minha mãe é um pouquinho mais nova que ele, tem 86, mas eu morro de rir que ela conversando com a gente esse dia, ela falou o seguinte: vai para hidroginástica, não sei o que e tal. E ela estava indo hidroginástica, começou a chover e lá é coberto, né? Mas começou a dar muito relâmpago, ela saiu da água. Aí o pessoal falou assim: por que não? Vai que cai um raio aí, né? Então, já vi gente morrendo. E eu vou viver até os 120. É legal. Gente, o papo quando é bom, você vê, o tempo voa, né? Aparecendo nas mídias delas aqui já até antecipei, tá vendo? Aparecendo nas mídias sociais de vocês aí. Gente, é uma satisfação ter vocês aqui com a gente. Deixa a mensagenzinha final, depois você. Claro! Olha, a mensagem é, se você está esperando o novo chegar na sua vida, se você não sabe por que os resultados eles não vêm, lembre-se só de uma coisa, o novo ele só chega quando você libera espaço. É que nem uma atualização de celular. Para você conseguir baixar ali a nova atualização, você vai ter que liberar espaço, você vai ter que tirar o que é velho para que o novo possa habitar. Então, lembre-se, tudo vai depender do seu primeiro passo. Uau! E você? E é isso aí mesmo. Quando você der o seu primeiro passo, você vai poder se reencontrar. E quando você se reencontrar, você vai ver o quanto poderoso, poderosa você é e tudo está dentro de você. Nada está fora. Tudo está dentro de você. É só você seguir. E se você não conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda. Vai sempre ter alguém para poder te ajudar. Okay? Olha só, olha que responsabilidade eu ter que fechar esse programa. E eu falo o seguinte: tente ser o melhor que você puder. Agora, se você não for bom, tem o telefone de quem é bom. Se você não sabe fazer, tem o telefone de quem saiba. Gente, obrigado mais uma vez. Gente, é muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Valdir. Obrigada. Muito bom ter essa conexão. Né? Demais, né? E homens, aguarde, vai ter surpresa para os homens. Claro que vai, eu tô aqui vai ter. Ferrinho de dentista nela. Vai ter. É isso. Gente, e a gente vai finalizando mais uma vez. Obrigado a vocês por mais essa participação. E a gente vai chegando no finalzinho do nosso programa Papo Coach, passando para agradecer a todo mundo que nos acompanhou pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox TV. E todo mundo que está com a gente nas mídias sociais, @BajaCerto. Seja bem-vindo para chegar junto também. E o programa Papo Coach fica por aqui, com esse volume de informação para vocês aí, e a gente se vê numa próxima oportunidade, no próximo programa ou pela internet. Grande abraço, tchau!